Eu sou Adin Castro, morador aqui da cidade de Mucambo. Sou poeta, escritor, filósofo e também profeta. Eu sou filho de lavradores aqui, num povoadozinho aqui chamado Chapada, perto daqui da cidade. Meu pai era lavrador, minha mãe era dona de casa, né? E eu estudei com dificuldade, porque na época de criança eu tive poliomielite na perna esquerda aqui. Eu tive, com 4 anos de idade eu adoeci. E aí, para se recuperar, levei foi tempo. Depois comecei a estudar, caindo, porque a perna não ajudava. Eu sei que foi dificultoso, foi difícil, mas eu consegui. Mas eu tinha um gosto tão grande por estudar, que eu superei tudo. Eu gostava muito. Sempre gostei de estudar. Até hoje eu continuo. Você estudou sempre aqui em Mucambo? Em escola pública mais. Nunca estudei, não cheguei a cursar nada em escola particular não. Só foi pública mesmo, tudo. Mas acontece que eu tenho, no meu saber, a leitura. Eu acho que o que eu sou, mais é porque o que eu leio me faz ser o que eu sou. Eu fui para São Paulo, eu tinha vocês são crianças, eu tenho 58 anos, vocês têm idade de ser meus filhos. Quando eu fui para São Paulo, eu tinha um ginásio, porque antigamente era ginásio, primeiro grau era ginásio, tinha só o ginásio. Quando eu cheguei lá, tentei trabalhar e estudar, não deu, só fiquei com o trabalho. Aí quando eu voltei para cá, depois de 6 anos que eu morei lá, eu voltei para cá e comecei os estudos de novo. Fiz segundo grau, depois fiz a faculdade na UFA. Só pública. Qual foi o ano que você cursou a faculdade lá na UFA? De 91 a 94. Tá vendo que faz tempo? Já faz um tempinho, né? Tá vendo? Só a faculdade, 91 a 94. Aí você participou juntamente com alguns professores da UVA de alguns eventos de poesia? Eu participei, na época eu tinha um violão, tocava música, limitadamente como eu já falei. Aí participei de festival em Granja com o Pedro Magalhães, poeta de Granja. Fui umas 4 vezes lá. A gente fazia varal de poesia na UVA. Tem os poetas que hoje é professor lá, o Denis de Mello, o Carlos Augusto. A minha relação pessoal com a Adin Castro aconteceu na universidade. Nós nos conhecemos ali no começo da década de 90, especialmente nas exposições poéticas. Nós começamos um trabalho de exposição na universidade, eu acho que um dos únicos trabalhos culturais da universidade naquele período, e que tinha a ver com um varal de poesias que a gente expunha ali na entrada da Betânia. Nesse período só existia o campus da Betânia. Então o Adin Castro começou a participar, eu fazia história, o Adin Castro fazia o curso de letras, e ele começou a participar dessas exposições. Inclusive algumas poesias do Adin Castro, naquele momento ali na década de 90, eram muito irônicas. Eu não sei se o Adin Castro lembra, especialmente com relação à AIDS naquele período, em que ele dizia que para evitar a AIDS era necessário envelopar alguma coisa, que eu não posso dizer aqui. Então, a minha relação com a Adin Castro começou nesse núcleo de poetas da universidade, e posteriormente esse núcleo de poetas começou a participar de um festival cultural aqui na região muito importante, que foi o Festival de Poesia e Música de Granja. E isso nos levou a conhecer uma figura muito importante para todos nós, que é Pedro Magalhães. Então eu fui para alguns festivais em Granja, na cidade de Granja, e vi lá na cidade Adin Castro participar, especialmente como cantor. Então assim, o meu conhecimento com relação a Adin Castro tem a ver com a poesia e com a música. E me parece que ele nunca deixou de escrever. Eu não sei como é que está a vida dele com relação à música, mas ele nunca deixou de escrever. Soube por outras pessoas que foram até a casa dele em Mucambo, por exemplo, o poeta Inocêncio, que o Adin Castro conhece, há muitos anos atrás, e que teve contato com o Adin Castro e encontrou na casa dele as paredes cobertas de escritos, de palavras. Então, pelo menos eu sei que o Adin Castro continua puxando o fio da palavra e se alimentando com a palavra, ainda que tenha mudado um pouco a escrita, porque hoje ele escreve filosofia, escreve, digamos assim, profecias. Então é isso, Adin Castro é uma figura muito interessante, foi uma figura muito importante, e eu queria, com essas palavras, homenagear uma pessoa que ao longo da vida
contou muitas das suas experiências, especialmente aquelas ocorridas em São Paulo enquanto cobrador de ônibus, a relação dele com os livros ensacados em sua casa, os livros bem cuidados. Então é uma pessoa que vive, convive, se articula em meio à palavra, em meio à força e o poder da linguagem. É isso. Então, como falar de uma pessoa que eu encontrei na vida por volta dos anos 90 e que tive com ele não mais do que 3 vezes? Pois é, mas essas 3 vezes foram bastante marcantes, vamos dizer assim, né? Então, existia em Grange os festivais de música e poesia, que eram organizados pelo nosso amigo comum Pedro Magalhães. Tenho a impressão que o Adin Castro, ele conheceu o Pedro lá com os Letras da Lua. Então, nesse evento que existia em Grange, a gente se encontrava. E eu lembro que a gente se encontrava na casa do Pedro, passava o dia lá, normalmente era um sábado ou um domingo. E o Adin era essa figura que é marcante, né? Eu vi o cara 3 vezes, conversei com ele 3 vezes, mas ficou amizade, ficou essa lembrança constante. Tempos depois, eu vou me encontrar como professor universitário. E como a gente recebe alunos de todos os lugares, todas as cidades aí próximas a Sobral, sempre que tinha alguém de Mucamba eu perguntava: vocês conhecem Adin Castro? Alguns conheciam, outros não. E depois, quando eu descrevia quem era, aí, sei quem é, né? E aí a gente percebia pelo semblante das pessoas o que aquelas pessoas achavam que era o Adin, né? Muitas vezes tido como um cara diferente, um cara maluco, louco, sei lá. Mas eu sempre dizia, e aí eu aproveitava essas oportunidades e li uma poesia dele, né? Porque a nossa ligação ficou depois, assim, de ele mandar por alguém, algum aluno da UVA que morava em Mucambo, algum mucambense, ele mandava, né, dezenas de poesias e tal. E eu acompanhava bem esse trajeto dele, no sentido de que ora era uma poesia melancólica, ora era uma poesia crítica, com raiva do mundo, ora era poesia erótica. Tinha uma lá no tempo da AIDS que, quando eu recitava, todo mundo ficava assim, meio que não entendendo muito o que ele quis dizer, ou então horrorizado com as palavras ditas como elas são, né? E todavia eu perguntei pelo Adin, né? As coisas do mundo acabam aproximando as pessoas e ao mesmo tempo separando-as, né? Agora no ano de 2018 eu reencontrei o Adin, como na obra, né, que o Pedro lá de Granja, o organizador daquele grupo que organizava aquele evento, fez, né, Trajetória de um Sonho, onde você pode recuperar algumas imagens do Adin naquela época, né? Não sei quantos anos ele tinha. Eu era um garotão, um menino, vamos dizer assim, um bebê da turma, né? Lembro que nessa turma, além do Adin, de mim, do Pedro, tinha o Jonas Pessoa, um professor aqui de Camusim, que hoje mora em Brasília, né? Tinha outros artistas locais daqui, de Granja, de Chaval, de Sobral, Mucambo. Então era realmente um festival regional, certo? Então eu encontrei novamente aqui o Adin, como me encontrei também na minha a minha cara de menino, né? E pude ver. E ele era um cara atuante, porque ele concorria tanto na categoria de poesia, como também com seu violão, música, né? Eu acho até que ele gostava mais da música do que da poesia. Mas ele era um cara assim vibrante, crítico, né? Ali nos bastidores a gente
ele já dizia que aquilo ali não era poesia, aquela outra não era uma música. Enfim, era um cara que já dizia que vinha, né? E espero que seja realmente uma peça para que os mucambenses vejam quem é essa pessoa, né? Uma pessoa interessante do ponto de vista da conversa, é um cara, é um filósofo, né? É um professor, é um pedagogo, enfim, é uma pessoa que acho que deveria ter um reconhecimento maior aí pelo povo de Mucambo, se é que não já tenha, né? E brevemente nós vamos nos encontrar. Estou sabendo que ele está lançando seu livro, que ele está fazendo seu livro, né? E eu espero estar nesse dia aí, nesse lançamento, para que a gente possa se abraçar novamente. Se não quer ser criticado, não faça nada de importante, pois a partir do instante que fizer algo genial, os medíocres e invejosos falarão mal de ti. Jardim Castro. Olha, quando eu falo a esse respeito, as pessoas até têm uma certa crítica, porque isso começou em São Paulo. Quando eu fui para lá, estava trabalhando de cobrador de ônibus e vi as pessoas muito com livro na mão, essas coisas. Me interessei muito por livro, comecei a ler e daí então surgiu a necessidade de escrever. Foi de lá que eu peguei amor pela literatura e me tornei poeta, escritor e um pouco de filósofo e profeta também, né? Quando eu fui para São Paulo, eu não sabia nem o que era livro, entendeu? Por isso que eu falo sempre desse gosto do livro por lá, porque tinha muita sebo, casa de livro usado, comprava barato. Eu acredito que, não sei, se eu tivesse ficado por aqui direto, se eu tivesse gostado de livro, não sei. Poderia ter, né? Sei que muitos indivíduos não gostam de mim, mas fico satisfeito em saber que são minhas qualidades que incomodam esse sujeito, e não os meus defeitos. Jardim Castro. Comecei a comprar livro e ler na catraca mesmo, trabalhando e quando tinha folga eu lia. E aí começou a paixão mesmo. Primeiro eu me expressava literariamente como poeta. Depois veio a onda de escritor, escrevi livros, tem até na gráfica para sair, não sei quando, mas vai sair. E depois veio a onda de filósofo. E por fim, a de profeta, porque eu escrevo muito teologia a respeito do cristianismo, claro. Cristianismo puro, não é o cristianismo qualquer não, o cristianismo puro. Um cristão sem dogmas de comercialismo, idolatria, não. O cristianismo primitivamente como era. É esse que eu defendo. Eu escrevo sobre isso. Tem uma que está na gráfica, é editora, né? Gráfica não, é editora de Sobral, na Sertão Cult. Certo. Pois é, eu tenho um livro lá para sair, tá sendo avaliado. Este é mistura de filosofia com teologia. O título vai mudar, eu botei Advogado de Cristo, mas acho que não sei se vai ficar esse título não. Eu sei que o enredo é uma mesclação de filosofia e teologia, mas é um livro ficção verdade, porque ele é um romance. Ele mostra a verdade, mas também é uma história fictícia. O que é de interessante você pode destacar no seu romance, nesse livro que está aguardando a aprovação? Ali é uma história do profeta Elias, bíblico, uma história bíblica, se baseia na Bíblia. Porque o profeta Elias está, segundo os teólogos antigos, ele é previsto para vir no fim dos tempos, o anticristo. Então, baseado na Bíblia, eu escrevi esse livro, contando a história dele. Revelando, citando a Bíblia, muitas partes, sobre a história do passado e que poderá acontecer no futuro. Mas isso é ficção e verdade, né? Sim. Então, o seu livro estaria nesse universo aí apocalíptico. Escatológico, né? Uhum. Tem outro romance aí guardado, mas aí é só ficção mesmo. Tem livro de poesia, tem livro de pensamento filosófico. Essa obra aí, eu acho que é a maior. É porque, como filósofo e profeta, como me defino, esse livro completa tudo, porque ele está mesclado. Ele é um livro filosófico e é um livro profético. Ele tem verdade e ele tem ficção. Tem verdade porque tem citação bíblica,
e tem vários assuntos que é verdadeiro. Tem outras coisas que é fictício. Por isso ele é ficção-verdade. Ele é filosófico e ele é profético. Porque ele é teológico. Tem muita teologia no meio. Então você faz uma mesclagem de literatura, teologia e filosofia. Exatamente. E poesia também. Ele é devido eu ser poeta também, ele mescla tudo. Só Deus é o caminho. Uma pessoa sem Deus é como um avião sem contato com a torre de controle. Pode até voar por algum tempo, mas seu destino é cair. Se eu perguntasse o que define a sua obra, tanto a sua obra musical, como a poética, como a filosófica, como a teológica, como a profética, o que une, se é que há uma união entre todas essas manifestações artísticas? Eu não sei exatamente dizer, mas tem hora que tem hora que eu me acho filósofo e tem hora que eu me acho profeta. E às vezes na escrita acabo mesclando as duas coisas, mas quando eu estou filósofo mesmo, eu sinto que aquela área que eu estou não faz parte do profeta. Quando eu estou só com o profeta, eu sinto que eu sou teológico. Sinto que sou teológico, não sou filosófico. É como se fosse dois de espírito, né? E assim, o que une esses diferentes espíritos, assim, né? É mais nesse sentido a minha pergunta. Seria a busca por esse cristianismo puro e simples? Exatamente, você matou. É isso. Essa luta do filósofo do filósofo de pareia com o profeta é exatamente para isso. Para mostrar um cristianismo puro, do jeito que é para ser. Do jeito que é para ser. O cristianismo está desde que o Império Romano tomou de conta da igreja, que barulhou tudo. O cristianismo tinha que ser cristão. Mas ele não é cristão, ele é mariano, ele é tanta coisa. Né? Então, pelo que você estava falando, o problema estaria talvez do ponto de vista histórico, datado justamente quando o cristianismo se torna a religião oficial no Império Romano. Muda tudo. Isso aí é claro, isso aí é história raiz histórica. Muda tudo. E o que a seu ver mudou para pior? Se é que alguma coisa mudou para melhor, o que mudou para pior? Eu acredito que o que mudou para pior é porque deixaram Jesus para segundo plano, né? O marianismo tomou de conta e Jesus Cristo ficou para segundo plano. E outra coisa, aí eu te pergunto, mas é porque naquela época do cristianismo primitivo, o Império Romano não pôde dominar? Se juntou-se, mas mudou muita coisa. Entendeu? Sim. O Império Constantino, né? O Constantino diz, eu quero vocês, mas é do meu jeito. Eu não vou mais afetar vocês, cristãos, mas eu vou ficar com vocês, mas é do meu jeito. E do jeito que ele fez, e até hoje é. Teria que ser o quê? Uma filosofia simples, como foi Jesus. Ele foi simples demais, humilde, simples, ensinamento claro. Era só se espelhar nele. Exatamente. Mas você sabe como é que é? A religião mete uma coisa, mete outra, mas eu estava vendo outro dia aí pela televisão que a América Latina toda tem mais religiões que o resto do mundo. A América Latina toda. É religião demais. Quem espera em Deus não se cansa, nem se desespera. Quem confia nele não se decepciona e nem se arrepende. O maior pensamento de todos os filósofos de toda a vida é aquela que diz, muita gente repete da boca para fora, mas ela é verdadeira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase aí, nem Sócrates, nem ninguém no passado nunca imaginou falar. É muito verídica, é muito verdadeiro uma palavra dessa. Porque se você conhece a verdade, você se liberta de muitas... Se liberta de tudo. De tudo que está errado, de tudo que está enviesado, de tudo que está equivocado. Essa frase aí eu acho demais. Jesus, eu acho demais. Tem gente que nega. Como é que negar que Jesus existiu? Negar como? 4 biografias dele, será que todos 4 mentiram? Não dá para negar não, a existência de Jesus não pode negar. O ateu pode distribuir, fazer o que ele quiser, mas não dá. São 4 biografias.
4 autores diferentes. Inventaram tudo aquilo. Isso, em relação a Jesus ser o Cristo, né? Ser Deus. Qual é a sua postura em relação a... Aí eu vou para o livro de João, o Evangelho de João, que ele deixa claro que Deus é Deus, Jesus é Jesus. O Evangelho de João deixa claro. Eu estou falando aqui, os protestantes podem estar achando ruim, mas eles podem ver lá na Bíblia que João deixa claro. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Deus é Pai, Jesus é Filho. Deus é Criador, Jesus é criatura. Mas aí o evangelismo classifica Jesus como Deus. Ele pode ser Deus, mas Deus Filho. Ele pode ser Deus sim, mas Deus Filho. Deus Criador é Deus que eu até atribuo a autocriação. Com certeza Deus se autocriou, porque tudo começou com Ele. Quem foi que criou Ele? E se Ele é poderoso, tem poder para tudo, por que Ele não pode se autocriar? E outra coisa, você bota na cabeça de qualquer um, a existência, a primeira existência. Você vai nas camadas como fosse descascando uma cebola, tira uma folha, aparece outra, aparece outra, aparece outra. Quando chegar na última, tem que ter a última existência, ou a primeira existência, ela se autocriou, para depois se originar as demais. E essa primeira existência é Deus. Não pode ser o cosmos. O cosmos é feito de matéria inanimada, quase todo o cosmos é feito de matéria inanimada, não é? Quer dizer que o cosmos se autofez e Deus, que é poderoso, não pode se autofazer? Nessa pegada, então, já que você já levantou a bola, qual o senhor acha que é a relação entre a narrativa científica e a narrativa religiosa? O criacionismo e o evolucionismo, você quer saber? Exatamente. Eu sei que os dois existem. Só que não existe evolucionismo sem criação primeira. Como é que a evolução acontece se não aconteceu a criação? Primeiro tem a criação, depois tem a evolução. Você vê, um avião, como foi que o avião começou? Começou o Santo do Monte com aquele negócio caindo. Hoje tem um monstro lá em cima dos ares, mas não evoluiu. Mas para evoluir tem a invenção, tem a criação. Agora eu digo o seguinte, eu também não classifico, eu não acredito na criação tal e qual a Bíblia conta, de o homem ter sido criado, da mulher ter sido criada com a costela de Adão, não. A criação não está do jeito que a Bíblia conta e a evolução dos cientistas não está do jeito que eles contam. Isso eu tenho certeza. Você entendeu? A criação não está do jeito que a Bíblia conta e a evolução não está do jeito que o cientista conta. Mas eu quero dizer o seguinte, só existe evolução com criação primeiro. A criação antecede a evolução. Não existe evolucionismo sem criacionismo. Não existe. Evoluiu de quê? Cadê o produto primordial para dar a origem? Então só acredita que eles se complementam. Se complementam, mas não está esclarecido bem. A ciência não esclarece bem o evolucionismo ainda. E o criacionismo da Bíblia também não está claro. Não está claro. Que é uma coisa de ordem poética, né? Uma narrativa de ordem poética. Exatamente. Exatamente. Alegórica, né? Exatamente. Não deve ser, talvez, interpretada ao pé da letra. Mas é claro, qualquer um imagina, como é que existe evolução sem criação, meu amigo? Repare nas criações nas invenções dos humanos. Veja as invenções dos humanos. Primeiro criou-se a roda, não foi? Da roda evoluiu o quê? Tá aí. Evoluiu da roda, todas essas coisas. Né? Mas alguém criou a roda. Quem foi que criou, não sei. Criaram a roda. A roda não sei o que se fez. Ela foi criada. A religião, ela tem esse potencial, né? De elevar um indivíduo, de dar conta de uma sensibilidade dele, né? Do sujeito, de explicar o mundo, né? De criar esse cosmo ordenado, né? Religião, ela é importante. Não. Agora, assim, só fechando a pergunta, né? Aí eu fico pensando assim, ela
tem a utilidade, né, de melhorar o sujeito, o indivíduo, de elevá-lo e de elevar a sociedade. Moral, né? e ética. Moral e eticamente. Então, até que ponto o senhor acha que é possível implementar a religião cristã como pacificadora, digamos assim, dos tempos? Sendo que, assim, a gente vê que desde muito antes do Império Romano, a partir do Império Romano, ela se torna a religião hegemônica, pelo menos aqui no Ocidente. E a gente vê que a sociedade ainda vive numa espécie de caos. Você concorda comigo? Aí assim, a pergunta é, até que ponto o senhor acha que seria possível implementar a religião como ordenadora desse mundo? Não, ela é necessária de qualquer maneira. Mesmo sem ser tão coordenada como ela serve. A religião, se não fosse a religião, a sociedade seria um caos. Ela tem ética, tem moral. Se ninguém tivesse religião, imagine aí você, eu faço tudo quando eu quero, posso isso, posso aquilo, como é que não seria isso? Mesmo as religiões sendo tão verdadeiras, mistura uma com a outra e tudo, elas são necessárias. Agora, para implantar uma verdadeira, eu não sei, quem sabe, antes da humanidade se desfazer, pode ser que aconteça. Nós estamos evoluindo para isso, né? Então você acredita nessa evolução moral? Eu acredito. Da humanidade? Porque quando o homem descobrir que Deus existe e tem seus ensinamentos para guiar a gente, vai melhorar. Só precisa de uma prova, né? O senhor disse que precisa de uma prova, né? E que prova seria essa? Sei lá, cara, a gente não está junto com a verdade, descobrir. A própria ciência vai acabar colaborando para provar a existência de Deus. A própria ciência já está a caminho. Ela vai colaborar para mostrar que Deus existe. Até porque nem todo cientista é ateu. E tem muitos que estudam aí e sabem que Deus existe. Sabe? Você acha que ela vai chegar a esse nível, a ciência, de conseguir provar dentro daqueles métodos a existência de um ser criador? Um espírito, né? A existência espiritual. Até no momento, tem parte da ciência que acredita, outra parte não. A existência espiritual. Se existe a existência espiritual, obviamente Deus existe, está dentro dela. Deus é espírito. Nós não vemos, mas ele existe. O que deixa os ateus mais poderosos, no sentido de ateísmo, é porque Deus não aparece, né? Mas ele é outra forma, a existência dele é invisível. Ele não é pedra, não é pedaço de pau para se aparecer, não. Ele é espírito. Agora o cara não tem fé, a fé tem que ter fé. Você sabe que a fé existe para tudo, né? Não é só fé religiosa, não. Quem é que vive sem fé? Inclusive, há uma fé às vezes exacerbada em relação à ciência, né? Pois é, tem gente que tem fé também. Se eles trabalharem sem fé, como é que eles conseguem? Pois é. Sem fé não existe, não. Agora a fé religiosa é que fica aí, mas eu acredito que antes do fim do mundo, sei lá, se acabar a humanidade, que ela vai se acabar mesmo, de qualquer maneira, tudo tem fim, eu acredito que ainda vai haver essa revelação. Deus vai revelar a sua existência, né? Através do cientista mesmo. Por que não? Através do cientista mesmo. Não é só cientista ateu que existe. Um verdadeiro profeta. Difamação, calúnia, rejeição, desprezo e indiferença é o que aguenta um verdadeiro profeta em sua terra natal. Sobre a minha pessoa, eu queria dizer que eu sou... eu tenho um espírito valente, sou inteligente, mas eu sou doente também. Eu sou portador de transtorno bipolar. Já tive internamento psiquiátrico, já tive. Eu estou falando assim porque eu sou transparente. Eu quero deixar claro que eu sou desse jeito. Sou inteligente, espírito valente, mas sou doente. Sou doente corporalmente, né?
Então o senhor acredita pela sua frase, você acredita realmente nessa divisão de corpo e alma, né? Sim, acredito, piamente, acredito. Eu tenho evidências disso. Você pode falar pra gente Não dá pra essas falar experiências? São experiências muito particulares, não dá para comentar, mas eu tenho evidência. É claro, acredite. Você tem um espírito. Você tem o seu corpo e você tem um espírito. O que é que vai descer depois que você morre, se fica esperando o julgamento, o juízo final, eu não sei como é que é, aí é outra história, mas você tem um espírito. A Bíblia diz que a gente dorme, né? Que fica dormindo depois que falece, fica esperando o juízo final. Eu já não acredito muito. O nosso espírito vai para algum lugar, porque o universo é amplo, é muito grande, é incomensurável, não é? Trilhões de galáxias. Cada galáxia, bilhões de estrelas. Cada galáxia, trilhões de planetas. Sabe lá onde é que o nosso espírito fica até o juízo final? Sei que ele existe e o juízo final vai existir. Sabe por quê? Até porque está nas 3 religiões, no islamismo, no judaísmo e no cristianismo. O juízo final existe. Isso aí é no fim da humanidade, porque essa terra não vai abrigar nós toda a vida, não. Ela já está no limite. Ela está no limite. E antes deste final, acontecerá com certeza o juízo final. É aí que se juntará mortos e vivos para ser escolhidos os que merecem vida eterna e os que têm segunda morte. Segunda morte subentende a morte do espírito. Você entende, né? Sim. Agora já indo para essa relação, né? Do que está para além das aparências aqui, né? Né? Me fale um pouco sobre o papel do céu e do inferno dentro da proposta ética moral do cristianismo. Eu quero dizer para você que não tem ninguém no inferno ainda, nem ninguém no céu. Ainda não. Porque o céu, quem morreu está esperando o juízo final. Só será distribuído os para o inferno e os para o céu depois do juízo final. Só depois do juízo final é que vai ser escalado quem merece o céu e quem merece o inferno. E o inferno não é fogo eterno para todo mundo não, para toda a vida não. O inferno é um castigo qualquer, de acordo com o seu pecado, e aí você vai queimado. Queimado o que significa? Queimado, na palavra dizer, o espírito se encerra. Você não tem mais vida, você deixou de existir. Nem para sofrer, nem para gozar. Você deixou a existência se acabar. Se acabou. Você não mereceu o céu, mereceu a não existência. E os merecedores do céu vão ter um lugar neste universo que é grande, que eu não sei aonde, mas com certeza, será possível que de trilhões de galáxias, não existe uma meia dúzia de galáxias que pode ser o céu? Quem se joga em um rochedo se arrebenta todo. Assim são os tolos que criticam e caluniam um sábio. Sempre acaba totalmente decepcionado. O senhor pode nos falar de quando o senhor rompeu com o status quo, né, com a questão do materialismo e passou a buscar essa sua essência mais espiritual, transcendental? Eu posso. Foi exatamente quando quando eu era sonhador de ser cantor, tocar um violão um pouco, acompanhar alguma coisa, queria, imaginava viajando de helicóptero, essas coisas que os artistas hoje têm. Aí foi quando tive a crise da doença que eu te falei, do transtorno, né? Do bolado. Eu tive a crise, quando eu fiquei bom, bateu aquela coisa de desistir do materialismo. Totalmente. Fiquei incrédulo com as coisas do mundo. Deixei a matéria mesmo. Não queria mais saber de dinheiro, essas coisas. Deixei. Pode ser por a doença, alguém pode dizer. É por causa da doença, mas não é não. Aí, com o correr do tempo, não foi espontaneamente. Aconteceu de eu deixar, sem querer, deixar o cabelo crescer. Sem querer. Não era uma coisa que eu queria, o cabelo crescesse. E também a barba. Foi uma coisa que aconteceu. Aconteceu naturalmente, mas não foi espontânea. Eu não forcei para isso.
Daí pra cá, eu fiquei usando cabelo e barba. Me sinto bem assim. Se eu tirar a barba ou o cabelo, eu me perco todo. É isso. Me remete à figura de Cristo, a sua aparência facial, né? O cabelo e a barba, né? Bem como as expressões mesmo, uma sensação de paz. Tem gente até que me chama, que você parece com Cristo, você não é o Cristo. Não, mas tem uma coisa que eu não acredito ainda. Não acredito não. Reencarnação. Eu não acredito. Pode ser que haja outro processo, uma transmutação de espírito para espírito, pode acontecer isso. É possível. Deus pode tudo. Mas reencarnação mesmo, do jeito que a ciência, do jeito que certas religiões querem, reencarnar, nascer de novo, eu não acredito nisso. Pode ter a transmutação, né? Transmutação pode acontecer. Então a semelhança não foi meio que de forma acaso. Aconteceu, porque tá aqui minha foto aqui, você viu a foto aqui na parede. Nem me parece que eu tô antes. Aqui. Essa aqui, sim. Essa pequenininha aqui. Você não viu? Ah. Nem imita. Meu rosto não era assim não, meu rosto era mais chapado. Pois é. A incógnita, né? Eu só sei que eu só quero dizer o seguinte, eu não uso cabelo e barba para dizer que sou o Cristo. Para querer parecer o Cristo. Eu não uso, eu uso porque eu me sinto bem. Se fosse assim, eu tava com uma seita aí, né? Chamando todo mundo, eu sou o Cristo, tá aqui, eu ando pra cá. Se fosse assim. Não tem nada a ver não. A gente percebe que você usa muito blusa branca e calça vermelha. Aí é bom perguntar, tá aí? Essa aí precisava. Curiosidade. Precisava dizer. Rapaz, é o seguinte, aí é que tá, eu não sei o que o meu espírito diz. Eu só sei que eu gosto do vermelho e gosto do branco. Aí um dia eu decidi, né? Por que não usar? Mas daí peguei usar e fiquei usando só o branco e o vermelho. Eu gosto do branco e do vermelho. E quando comecei a usar, eu gostei tanto que fiquei usando os dois, só os dois. Vermelho e branco. Há quanto tempo? Tá com um bocado de tempo. Eu não sei o que significa isso. E tem tanta simbologia, né? Negócio de vermelho, branco, simbologia, mas eu gosto. Então tudo isso não foi algo forçado, foi natural. Tanto o cabelo como a roupa foi... E a barba, tudo, meu amigo. Aconteceu assim uma coisa naturalmente, não sei dizer se é espontâneo, acho que é naturalmente, mas não é espontâneo, uma coisa que eu almejei, não. Você me falou ali nos bastidores, né? Que não foi sempre que você teve esse contato com a Bíblia, da forma e com a intensidade que foi se não. deu. Como foi esse encontro? Não, a Bíblia é o seguinte, a Bíblia eu comprei ela em 80 eu comprei. Só que eu consultava ela muito raramente. Só abria para ver alguma coisinha. Mas eu me aprofundei mesmo na Bíblia, de verdade, de 97 para cá. De 97 para cá foi que eu me fixei no cristianismo mesmo. Nessas alturas eu já estava com o cabelo e a barba. Eu me fixei. Mas até então eu só consultava esporadicamente. Você já pensou e como você seria, ou como sua obra seria, se é que você viesse a se tornar um escritor, um filósofo, um teólogo, né? Sem a Bíblia, qual o papel e a importância dela na sua obra? A Bíblia? Sim. Mas eu sou um crente, um cristão fervoroso. Eu não sou, porque eu sou independente. Eu não tenho congregação, mas eu sou um crente cristão fervoroso. Eu acredito em Cristo demais. Cristo é a segunda pessoa de Deus, Cristo. E o Espírito Santo, o que o senhor acha? O Espírito Santo, aí já complica porque é a terceira pessoa, mas aí a Bíblia fala dele muito pouco, né? Do Espírito Santo. Fala mais do Espírito Santo, mas não fala a origem mesmo. Essa questão da Trindade é complexa. É complexo demais. É complexo. Mas eu acredito... É um só Deus que ao mesmo tempo é três, né? É muito complexo, né? É por isso que as outras religiões ganham pontos, sabia? O profeta e sua aceitação. Veja o que o próprio Cristo disse, se espelhando em si mesmo. Todo profeta é honrado.
mesmo na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas e está em João. Foi Cristo que falou. Ele saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum. Viveu lá a vida toda, mas não ficou na cidade dele porque ninguém queria. É assim mesmo, é a prova, eu até me alegro, é a prova verídica de que a coisa é verdadeira. Quando você vê um religioso, eu não vou nem citar nome não, mas na televisão você vê que esse é religioso, dono de igreja grande, abraçado, beijado, você vê que é falso. Não são uma religião verdadeira. Se fosse verdadeira, ele não estava sendo beijado, não. Porque a verdade bíblica, a verdade religiosa, a verdade cristã, a verdade de Deus, ela corta. Ela corta. Qual foi o profeta que foi matar ele? Me diga qual foi o profeta da época de Jesus que foi amado? Já era perseguido, né? Era morto, tudinho. Degolado. Amarrado. Aqui é o seguinte, o profeta na sua terra, eu não sou diferente. Eu até acho bom ser do jeito que é. Porque aí eu me acho verdadeiro. Um profeta verdadeiro. Por quê? Porque eu sou olhado com indiferença, rejeição e desprezo. Todos os profetas, ele aí sabe, verdadeiros foram passar por isso. Eu acabei de falar naquela hora, eu já falei sobre isso. Os que são amados, beijados, não pode ser verdadeiro. Então a verdade ela tem nesse primeiro momento uma rejeição. Tem, com certeza. Rapaz, o próprio Jesus, ele foi rejeitado lá em Nazaré. Um dos irmãos dele disse assim, sai daqui, se tu tem poder, tu tá mostrando o que mostra, vai para outra terra. O irmão dele disse na cara dele. Diz para Jesus. Se tu tem poder mesmo, vai para outra terra. Aí mostra isso lá fora. Em outras palavras, eu estou dizendo em outras palavras, mas está escrito. Aí ele foi para Cafarnaum. É assim mesmo, meu amigo. Porque as pessoas querem ouvir o que agrada a elas. As pessoas querem ouvir o que agrada a elas. Na hora que você diz uma verdade que desagrada, ela já se revolta contra você. É como se a verdade fosse indigesta. Em certos pontos, as verdades de um profeta são indigestas total. Total. Ela fere a normalidade da coisa. A mundanidade, né? Porque você sabe, o mundo é... Eu tenho até um pensamento que diz, o mundo é dos mundanos mesmo. E o Deus que rola é o Deus dinheiro. Você pode falar um pouco da relação, a seu ver, entre o capitalismo, entre o capital e a fé? Já nessa pegada que você está... O capitalismo aí tá mandando em tudo, né, Márcio? Os cabos inventam uma religião e metem o capitalismo para operar no meio, mas aí não combina não, viu? Combina muito não. O capitalismo é um sistema de governo que foi implantado e ficou, porque os outros não deram certo. Só ficou porque os outros deram certo, mas todo mundo sabe que ele é caninano, ele come mesmo, ele arrasa. Veja você, dizem que nós estamos destruindo o planeta, mas por quê? Consumidor, o que é que significa? Nós somos consumidores, né? O que é que significa consumir? Consumir é destruir. Uma economia a economia boa de um país, ela tem que ter consumismo alto. Se consome alto, destrói mais ainda. Como é que tem sustentabilidade, como é que existe? Se a economia depende do consumismo, o consumismo depende de destruir. Mas aí, se tirar o capitalismo, bota o quê? No lugar. E o contato do capitalismo e da fé, o que você acha que prevalece? Isso aí não tem nada a ver com Deus, não. Não tem nada a ver com Deus. Pelo menos com Jesus, não. Capitalismo e fé não combina com os ensinamentos de Jesus nunca. Não tem nem perigo. Pode viver, tudo bem, a igreja precisa de manutenção, mas não do jeito que eles fazem aí. A igreja precisa de manutenção, claro, mas os fiéis podiam que eles se encarreguem de doações, essas coisas, não? Dinheiro, precisando de dinheiro, fazendo império, essas coisas. Não dá. O capitalismo não combina com Jesus, não. De jeito nenhum.
a Bíblia Sagrada e sua palavra. A Bíblia, historicamente, mostrando a verdade divina, contém filosofia, poesia e até ficção. Contudo, é nela que está a verdadeira constituição de Deus. Ali encaixa. Que o inferno é fogo eterno. Deus não é tão cruel desse jeito, não vou botar um espírito para sofrer a eternidade do fogo. Rapaz, não existe isso não. Ele tem um determinado momento que ele deixa de existir. E isso aí é só depois do julgamento final. Não é nem agora. Nenhum está no inferno. Agora eu digo para você, você que faz o bem e morre, você tem um lugar de sossego. Até o juízo final tem certeza. E o que não faz o bem é que sossego também. Não pode, não é igual. A outro lugar tem um lugar desassossegado até a finalidade da coisa. Agora explica assim. Se eu quiser para ela. Mas eu não me ajudasse. Explica assim. Pode acreditar. É os seus humanos.